Aqui dentro da poética Articologia, nós temos os elementos que fazem parte das obras que nós trabalhamos. O material plástico, o concreto, o arame recozido com 99% de ferro, o barbante. Especificamente aqui, o material plástico, nós temos o tubete, que é um vaso, recipiente onde desenvolve uma árvore, uma muda. Nós temos aqui os tubos de irrigação, onde é transportado a água para a produção inicial dessa floresta. Nós temos aqui, dentro da nossa pesquisa, a utilização das aparas. Representam aqui os galhos e o tronco é representado pelos tubetes. O concreto, ele traz aqui, ao mesmo tempo, essa crítica sobre a degradação ambiental, e aqui representa o substrato dentro da minha poética. O concreto, ele é formado por pedras, ele é formado pelo cimento, tem um teor de ferro aqui também. Ele é formado por areia. Quando informado, colocado nessa forma de tubete, com uma âncora de ferro, o concreto é utilizado na produção de mudas como a âncora que sustenta os palanques, os troncos de eucalipto tratado. Então eu trago o concreto aqui também, além de representar esse substrato onde vai desenvolver uma floresta, ele também representa a massa que compõe uma semente. Nós teremos aqui o que é a obra sementes, que vai ser moldada em todos esses tubetes, e a sua base, ela terá aqui uma finalização com uma camada que dê um formato convexo. Quando eu trago aqui essa camada convexa, eu estou falando da concavidade que traz a vida. E ao mesmo tempo o ferro, que é o componente que na célula humana, nas hemácias, ele contém em maior quantidade. Ferro é sangue, é nascimento. O buraco representa também a luz da semente. Se dá a luz através do buraco. Tanto a biologia, fisiologia animal e humana, eu represento através da arte aqui nesse título chamado Sementes. Aqui tenho o óvulo fecundado e o nascimento através desta
vagina que representa cada uma das 35.000 sementes que nós vamos fazer no formato de tubete. 35.000 representa a quantidade de anos ou de dias, que uma pessoa tem uma estimativa de viver aqui na Terra. Aqui tem outras obras. Nós vamos falar da trama de arames que circula os troncos já no chão. Isso remete ao quê? A um ciclo. Um tronco de uma árvore, dentro das técnicas de restauração florestal, e eu utilizo a técnica mais sintrópica, aquela que conta com os disseminadores para a recuperação de uma área degradada, que é a técnica da criação de ilhas de nucleação. Nós utilizamos ali tocos, galhadas, árvores caídas, matéria orgânica, enriquecendo pequenos espaços, territórios que vão servir de abrigos para os disseminadores, que são os animais, tanto os terrestres quanto as aves, fazendo também ali puleiros. E agora, dentro deste conceito, tendo aqui a âncora, a técnica de ilha de denucleação, que é um campo, um território que eu atuo aqui na cidade de Apucarana. Eu trago para vocês os componentes dessa grande obra. Nós temos aqui o toco de uma palmeira real, foi cortada, extraído o palmito dela. E a obra ela vai se dar aqui nesse centro cultural. Que nós estamos compondo ao ar livre, integrando já a toda essa área que foi restaurada sobre pedras há mais de 40 anos atrás, esse conceito da articologia. Então esse toco, ele vai receber aqui uma coluna de concreto com o seu interior de ferro. Dessa forma a gente vai dar vida a esse ecossistema. E ele passa a ser um abrigo. A utilização do arame em forma de espiral, contornando essa matéria, ela remete ao movimento da fecundação, tanto animal, inclusive humano, quanto a fecundação do pólen atravessando ali o tubo políneo. Nós estamos falando da fecundação vegetal também, que tem esse movimento. O movimento, o espaço, o tempo, a luz, que é através da fotossíntese, que é através da criação, através da ancestralidade, que eu busco na história da arte, são os elementos que compõem a minha pesquisa. Aqui nós temos outros tocos de árvores que foram plantadas há mais de 30 anos. Elas serão expostas, representando aqui a técnica que é mais eficaz para
a criação de vidas, reforçando a técnica de restauração florestal, que é a ilha de nucleação. Nós estamos utilizando de elementos que foram, por mim e pelo meu pai, plantados há 40 anos atrás, e hoje eu resgato com essa finalidade. Está trazendo para a minha obra algo que está sendo criado para a disseminação de um pensamento ambiental, ecológico e humano. Seguindo pelos caminhos de pedras, também faz parte deste território chamado o território de um centro cultural de arte e ecologia na cidade de Apucarana, na chácara La Paz. É um projeto que iniciou sua construção há 40 anos atrás pelo meu pai, e hoje eu estou dando continuidade. Passamos por aqui, por essas estruturas metálicas que são responsáveis pelos transportes dessas mudas. Aqui é a base do Instituto Brasileiro de Floresta, uma empresa que foi fundada por mim e mais 2 irmãos mais novos, que ainda hoje trabalha produzindo milhares de mudas nativas. Aqui a nossa equipe preparando para a expedição diversas espécies. O araçá, a cereja do Rio Grande, a grucaia, o pau-d'alho, a cana-fístula, o cedro rosa, o guapuruvu, o ipê roxo, o ipê rosa, o ipê amarelo. Aqui as mudas são preparadas e expedidas. Tem toda uma técnica para que elas possam ser transportadas de um extremo ao outro do país. Aqui nós temos árvores de grande porte, 2, 3 metros de altura, que através dessa técnica elas também são levadas a outros locais para serem plantadas. Essa chácara, ela trabalha dentro de um conceito essencial, fundamental da ilha de nucleação. Aqui uma outra obra que nós vamos fazer, depois a gente vai tirar fotos dessa estrutura, será fazer bases de concreto nesse formato, que lembra esse formato, por dentro com estrutura de ferro tubetes ou canos, se for mais fácil. Depois a gente vai encapar com esses plásticos. Então a gente tem aqui também um formato diverso de árvores que a gente vai estar criando. A gente vai fazer um protótipo aí de 10 árvores no estilo de quincôncio. Aqui nós temos as mudas de frutíferas, são uvas, raiz nua, também estão sendo preparadas aí para o plantio. As caixas, a presença de uma mão de obra cuidadosa, especializada para desenvolver esse trabalho. Essa é uma atividade que é desenvolvida nessa chácara há 40 anos. E através dessas atividades, dessa observação, que eu me aprofundo na minha pesquisa. Você vai me testar?
Aqui nós estamos nos direcionando a um espaço expositório mais amplo. No total, nessa chácara, são 24 mil metros que a gente vai estar utilizando, e mais um sítio de 16 alqueires. Aqui já tem alguns insights de alguns quadrúpedes, é uma obra. Os espirais que vão ser montados com essas bandejas de produção de mudas de ferro, mas com as hastes para cima, vai representar também as cidades. Então os formatos geométricos em meio à cidade, dentro dessa geometria que foram formadas por essas caixas, que são as bandejas de transporte e produção de mudas. Do outro lado é um barranco pedregoso com as árvores em processo de regeneração. Nós temos nesse vale a construção do rio. A obra rio é composta pelos tubos de irrigação. Ela vai descer de uma nascente e passar por essa cachoeira de pedras. Vai dar continuidade aqui. Então eu apresento para vocês essa obra de tubos que chama rio. Então nós estamos falando aqui das obras de hoje. As principais são as sementes, o rio e a árvore da chuva, que será composta com uma estrutura de uma palmeira que foi plantada há 20 anos, que morreu. Nós vamos concretar o seu tronco e a sua copa será composta por tubos. E essa palmeira será instalada no outro complexo a 5 km daqui.